E aí, estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula são compreender o conceito de grandezas inversamente proporcionais, resolver situações problemas que envolvam grandezas inversamente proporcionais. Então, esses são os dois objetivos dessa aula. Mas antes da gente começar, você sabe o que são grandezas diretamente proporcionais, não sabe? Mas o que são grandezas inversamente proporcionais? Vamos descobrir. Vamos acompanhar a seguinte situação. Eu tenho aqui, na tela que aparece para você, a relação entre a vazão e o tempo necessário para encher um balde. Vamos por partes. O que é vazão? Vazão é a rapidez com que sai água da torneira, vamos dizer assim. Ou o quanto de água que sai num determinado intervalo de tempo. Né? Então, se a torneira tiver uma vazão grande, é porque sai bastante água dessa torneira num certo intervalo de tempo. Se tiver uma vazão pequena, sai menos água nessa torneira, certo? Então, na primeira torneira, o que eu tenho? Eu tenho a vazão de 1 litro por minuto. E o tempo para encher esse balde vai ser de 24 minutos. Na segunda torneira, eu tenho uma vazão de 2 litros por minuto. A cada minuto sai 2 litros. E o tempo para encher esse balde é 12 minutos. A vazão da terceira torneira é 3 litros por minuto. E o tempo para encher esse balde é 8 minutos. A quarta torneira, a vazão é 4 litros por minuto. E o tempo para encher esse balde é 6 minutos. Organizando essas informações em um quadro, nós vamos ter o seguinte, dá uma olhada. Eu coloquei aqui vazão e o tempo. Em 1 litro por minuto deu 24 minutos, em 2 litros, 12, em 3 litros, 8, e 4 litros por minuto, 6. Repare que da primeira linha para a segunda linha, o que aconteceu com a minha vazão? Ela dobrou. Se dobrou a vazão, olha o que aconteceu com o tempo. O tempo diminuiu pela metade. Vamos olhar a terceira linha? Da primeira para a terceira linha, o que aconteceu? Triplicou a vazão, de 1 litro para 3 litros. E o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir 3 vezes, ou seja, vai dividir por 3, de 24 minutos para 8 minutos. E na quarta linha? De 1 para 4, aumentou 4 vezes a vazão. E o tempo? Diminuiu em 4 vezes. Nesse caso, quando eu falo em aumentar ou diminuir, eu estou falando de multiplicar e de dividir. Então, aumentou 4 vezes, vezes 4. Diminuiu 4 vezes, dividir por 4. Note que ao dobrarmos a vazão, o tempo para encher o balde é reduzido à metade. Ao triplicarmos a vazão, o tempo é reduzido à terça parte, e assim por diante. O que a gente vai fazer com isso? Dá uma olhada. Nesse caso, o que está acontecendo com a vazão? Ela está aumentando. E o que está acontecendo com o tempo para encher o balde? Está diminuindo proporcionalmente. Portanto, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando você tinha grandezas diretamente proporcionais, enquanto a primeira grandeza aumentava, a outra também aumentava proporcionalmente. Agora não mais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, certo? Então vamos entender o que é grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Certo? Agora nós vamos fazer uma pequena pausa e você vai anotar essa
Muito bem, pessoal. Agora que vocês já anotaram essa definição no seu caderno, nós vamos dar continuidade. Eu tenho aqui um exemplo para você, então dá uma olhada. A família de Milena possui um sítio com um tanque em que cria 750 tilápias. Para alimentá-las por 18 dias, eles utilizam certa quantidade de ração. Pensando em ampliar a renda, a família vai aumentar o tanque e criar 1.350 tilápias, mantendo o consumo de ração por tilápia. Ou seja, a quantidade de ração que cada peixe consome não vai mudar, certo? Por quantos dias essa mesma quantidade de ração será suficiente para tratar as tilápias após esse aumento? Ou seja, sem aumentar a quantidade de ração, quantos dias vai durar? O que a gente tem que perceber é o seguinte, como aumentou a quantidade de tilápias, você vai ter mais peixes se alimentando da mesma quantidade de ração. Então, a quantidade de dias que essa ração vai durar é uma quantidade menor. Então, já dá para imaginar que essas grandezas sejam inversamente proporcionais. Porque como aumentou o número de peixes, o número de dias em que a ração vai durar é menor. Então, olha só, como é que fica? Inicialmente, vamos representar essa situação em uma tabelinha. Então, eu escrevi aqui quantidade de tilápias, que é a primeira grandeza. A segunda grandeza, quantidade de dias. Lembrando que grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, certo? Para 750 tilápias, essa ração dura 18 dias. Para 1.350 tilápias, essa ração vai durar X dias. E agora, o que a gente vai fazer com essa informação? Vamos descobrir. Note que aumentando então a quantidade de tilápias, vai diminuir o tempo que essa ração vai durar, certo? Então, como é que a gente vai calcular a proporção para resolver esse X que a gente quer encontrar? Na hora de montar a proporção, eu vou inverter uma das grandezas. Então, dá uma olhada. Eu tenho aqui 750 é 18, 1.350 é X. Eu vou pegar a grandeza quantidade de dias e vou inverter. Então, eu vou colocar o X em cima e o 18 embaixo, que é um ajuste que eu preciso fazer para calcular as grandezas quando elas são inversamente proporcionais. Então, olha só. Agora eu vou resolver a proporção. 1.350 vezes x é igual a 750 vezes 18. Multiplicando 750 por 18, eu vou ter 13.500. O 1.350 que está multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 1.350, aliás, 13.500 dividido por 1.350 é igual a 10. Então, essa ração ela vai durar 10 dias. Beleza? A gente também poderia ter escrito a proporção daquele jeito ali, ó. Em vez de inverter a primeira, aliás, em vez de inverter a segunda grandeza, eu vou inverter a primeira. Então, fica 1.350 sobre 750 é igual a 18 sobre x. Claro que se eu inverter as duas grandezas, o que vai acontecer? Danou-se, nós vamos voltar, nós vamos ficar andando em círculo. Então você escolhe apenas uma e inverte essa uma, beleza? Então agora nós vamos trabalhar um exercício para ver se você entendeu como a gente faz. Então olha lá, praticando 1. Felipa comprou e fez download de algumas músicas em uma loja oficial online. Ela verificou que as músicas foram baixadas em 18 segundos. Utilizando a internet com velocidade de download de 20 megabytes por segundo. Caso essa velocidade fosse de 30 megabytes por segundo, qual teria sido o tempo gasto para baixar essas mesmas músicas? Então você tem que identificar as duas grandezas, fazer uma tabelinha e ir pensando. O que a gente vai fazer com isso? Beleza? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Vamos fazer a correção desse exercício então. Dá uma olhada comigo. Eu destaquei aqui em azul as partes principais do problema. Olha só, as músicas foram baixadas em 18 segundos, velocidade de download de 20 megabytes por segundo, velocidade fosse de 30 megabytes, qual que seria o tempo gasto? São essas as informações importantes do problema. Então, como é que a gente vai começar? Vamos fazer uma tabelinha. Olha lá, tempo em segundos, velocidade em megabytes por segundo. Beleza? Então, olha só. Em 18 segundos, eu consegui baixar com uma velocidade de 20 megabytes. Se a velocidade fosse de 30 megabytes por segundo, qual que seria o tempo gasto? X. Agora veja, se eu aumentar a velocidade da minha internet, a velocidade de banda, o que vai acontecer com o tempo para baixar o arquivo? Vai ser maior ou vai ser menor? Vai ser menor. Então, nós entendemos que tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer? Na hora que eu montar a proporção, uma delas eu vou ter que inverter. Então, dá uma olhada. Ó, eu fiz 18 sobre x e aqui eu tenho 20 sobre 30. Na hora de escrever, eu escrevo 30 sobre 20, certo? Agora é só resolver a proporção. 30 vezes x é 30x, 18 vezes 20 é 360. O 30 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 360 dividido por 30 é igual a 12. Então, em vez de você gastar 18 segundos, você vai gastar 12 segundos, certo? Então, tá aí a resposta desse praticando. Deu certo? Conseguiu fazer o exercício? Beleza. Então, vamos treinar mais um. Nesse exercício diz assim, ó. Uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos. 4 impressoras iguais a essa imprimirão essa mesma quantidade de folhas em quanto tempo? Só presta atenção numa coisa. Não é cada impressora imprimindo 100. Certo? Eu quero as 4 impressoras trabalhando para imprimir as 100 folhas. Certo? Eu quero saber em quanto tempo que isso vai acontecer.
Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos corrigir esse exercício. Vamos ler de novo? Dá uma olhada comigo. Uma impressora jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos. 4 impressoras iguais a essa imprimirão essa mesma quantidade de folhas em quanto tempo? Então as 4 vão trabalhar juntas para imprimir as 100 folhas, certo? Olha lá, destaquei as informações. Uma impressora, 4 impressoras, 100 páginas em 20 minutos. Certo? As 100 páginas vão continuar, então não vou pôr na tabela. Não preciso das 100 páginas na tabela, porque a quantidade é a mesma, não mudou. Mas a quantidade de impressoras mudou e o tempo, obviamente, vai mudar também. Se eu tenho 4 impressoras para imprimir o mesmo tanto de papel, eu vou levar menos tempo para que a impressão seja feita. Então, enquanto a quantidade de impressoras aumenta, a quantidade de tempo gasto vai diminuir, certo? Então, é isso que a gente precisa lembrar. Vamos aplicar essas informações numa proporção para resolver o problema. Então, olha lá. Aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Repare que a quantidade de impressoras quadruplicou. O que isso significa? Ele aumentou 4 vezes, certo? Se ele aumentou 4 vezes e as minhas grandezas são inversamente proporcionais, então o tempo vai diminuir quantas vezes? Vai diminuir 4 vezes. Quando eu falo diminuir 4 vezes, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu vou pegar o 20 e vou dividir por 4. E 20 dividido por 4 é quanto? 5. Então o tempo de impressão vai ser quanto tempo? 5 minutos. Resposta? 4 impressoras demorarão 5 minutos. Beleza? Tranquilo? Eu também poderia ter feito a proporção. Eu poderia pegar lá 1 sobre 4 é igual a x sobre 20. Nesse caso eu inverti a segunda grandeza. Resolvendo a proporção, você também ia chegar em 5. Beleza? Sempre dá para fazer desse jeito? Quase sempre. Na verdade, sempre dá. O que acontece é o seguinte, nem sempre a razão de aumento ela é tão simples de você perceber. Às vezes é uma fração, às vezes pode ser um número decimal, e daí, com esses cálculos, não é tão simples de fazer. Não é tão simples de você fazer o cálculo pensando em fração ou pensando em número decimal. Mas com um pouco de prática dá certo, tá bom? Então, a gente pode trabalhar sempre dessa maneira? Sempre. Mas nem sempre é tão simples de você identificar a razão de aumento ou de diminuição. Beleza? Então veja, pessoal, o que nós conversamos hoje? Hoje nós conversamos sobre grandezas inversamente proporcionais. Como é que eu sei que as grandezas são inversamente proporcionais? É só eu observar o seguinte. Primeiro, o aumento ou a redução ela tem que estar relacionada. Uma grandeza tem que depender da outra, certo? Enquanto uma aumenta numa certa razão, a outra vai diminuir na mesma razão. Então, se uma dobrou, a outra vai diminuir pela metade. Se uma triplicou, a outra vai diminuir a 1/3. E assim por diante, tá? Sempre que você for resolver um problema envolvendo grandezas inversamente proporcionais, você precisa fazer o quê? Precisa inverter uma das grandezas na hora que você monta a tabela. Montou a tabela? Na hora de montar a proporção, inverta uma das grandezas, e apenas uma, e resolva a proporção normalmente. Beleza? Deixa suas anotações em ordem, né? Estão as nossas referências. Deixa suas anotações em ordem, estude bastante, reveja os exercícios e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!